Pessoal, fato relevante aqui da Brasil Agro, código Agro 3, alguns números importantes que podem impactar, pelo menos no médio e longo prazo, a questão da cotação, alguns dados importantes que devemos aqui ressaltar, sobretudo entrada de receita e também investimento, alguns relatórios por parte dos analistas e suas recomendações de compra, venda ou posição neutra, especialmente aqui da XP, e também um pouco de valuation e seus números, dividendos e perspectivas. Então são alguns pontos interessantes, vou tentar condensar, resumir tudo aqui, e caso você seja novo no canal, convido você a clicar aí no botão de se inscrever, e também, caso esse conteúdo tenha agregado alguma coisa para você, no final vai ser muito bem-vindo aí o seu like. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente pode observar aqui que nos últimos meses a Brasil Agro ela teve alguns solavancos, especialmente isso acontece quando ela tem alguma venda ali dos seus ativos, sobretudo tanto o beneficiamento de terra quanto também das fazendas, né? Ela nesses últimos 12 meses está bem lateralizando, tanto é que a alta basicamente foi de 10%. Na cotação atual está caindo 1%, mas ela está sempre aí meio que zigue-zagueando, né? Quando a gente olha numa perspectiva de longo prazo, aqui num gráfico de 5 anos, a gente até pode observar que há um crescimento, né? Tem bastante zigue-zague, pontos importantes, né? Para aqueles que gostam de bons momentos de entrada, mas fato é que a tendência é sempre apontando para cima, uma empresa de excelente gestão agro aí. Um analista só, então não me arrisco a dizer que é aqui preço médio alvo dos analistas, um só colocando a R$ 43, com sua recomendação ali de compra. Fato é que ela paga dividendos bons e constantes, aqui a gente já está observando na ordem de 12,5%. Alguns até dizem que é um fundo imobiliário na forma de ações, pois é, ela compra, vende, beneficia a terra e também produz nessas terras com excelente índice de produtividade e tecnologia. Então imagine um terreno aberto, ela vai lá e coloca toda a sua tecnologia, know-how, infraestrutura e faz com que aquela área seja extremamente produtiva. Além disso, ela também pode vender estas terras. Pois é. Quando a gente dá uma olhada aqui no relatório da XP, eles falam sobre essa prévia de resultado, lembrando que essa questão aqui, tá, de trimestre 24, é que as empresas do agro sempre trabalham praticamente um ano à frente, né? Vamos colocar aí ano safra, né? Então eles trabalham sempre alguns meses à frente do calendário convencional. Aqui a XP coloca a sua recomendação, a sua posição como neutra, ressaltando alguns pontos que eu quero considerar com você. Veja só o que eles dizem. Olha. Estamos projetando que a Agro 3 reportará outro trimestre fraco, refletindo a tendência de baixa nos preços da soja. Lembrando que grande parte das suas terras produz soja, também ali milho, cana, né, e algodão, que levou margens ruins, o que deve ofuscar resultados decentes do algodão, em nossa opinião. Como resultado, estamos projetando que a receita líquida diminua 126 milhões, menos 34% anualizado, enquanto projetamos um EBITDA ajustado caindo 88%. Resultados fracos do terceiro trimestre de 24 devem reportar um risco baixista em nossa estimativa anual. Pois é. Então aqui eles colocam aqui, especialmente afetado pela soja, vai ofuscar o resultado do algodão, né? E até que eles colocam alguns pontos, né, que corroboram aí com a tese, embora eles tenham uma posição neutra. Eu separei aqui uma matéria interessante para vocês que fala, né, olha, da Money Times vem falando, olha, Brasil Agro avança na cana e eleva o portfólio em 7 mil hectares com investimento de 70 milhões. Então, é mais um ativo na forma de condições plantadas, né? Então, além de milho, algodão, gado, tudo mais, também tem aqui a cana, né? Especialmente nesse ciclo de baixa de etanol, que logo pode voltar, haja visto algumas medidas, especialmente do governo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um fato relevante que é bem interessante, que é até bem recente aqui, fala sobre a venda de uma fazenda em Chaparral. Pois é, Chaparral, Bahia, né? Isso mesmo, Bahia. É interessante que quando tem venda, sempre entra um fluxo alto de dinheiro, o que em grande parte vem na forma de remuneração dos seus acionistas. Então aqui está um ponto interessante da Brasil Agro, né? Então veja só, Brasil Agro, companhia brasileira de propriedades, em atendimento com dispositivo, tudo mais, ela ó, comunica aos seus acionistas que vendeu uma área total de 12.335 hectares. Gente, é muita coisa, né? O valor da venda é de 350 sacas de soja por hectare útil ou 364 milhões, né,
de reais aqui, né? Corresponde a 41,35 hectare útil, né? O comprador já realizou o pagamento inicial no valor de 53 milhões. O duration, né, que é o tempo médio de recebimento, é de 3 anos. Então, pelo menos 3 anos aí, né? 3,1 anos, né, vai receber aí parcelas de 53 milhões. Olha só, né? Então, mais dinheiro aqui de uma fazenda gigantesca. Eu não consigo nem imaginar 12.335 hectares. É muita coisa, né? Sendo quase 9 mil só de hectare útil. E aqui o cálculo foi feito com base, né, na produtividade em sacas, né, que a fazenda tem. Pois é. Do ponto de vista de contabilidade, o valor desta área da fazenda nos livros da companhia é de 34 milhões, aquisição mais investimentos líquidos, depreciação e uma TIR, né, uma taxa de retorno esperada em 15%, é como se fosse um ROI, né? Então ele teve um retorno de aproximadamente 15%. Essa transação marca a primeira venda de uma fração da fazenda Chaparral, que foi adquirida em 2007. Foram investidos 125 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade até o momento. A fazenda possuía uma área de 37,182 hectares. Então é 37.182. Ela vendeu só uma fatia, 12. Então aqui há aproximadamente 20 e poucos mil hectares ainda lá. Restando 24 mil hectares no portfólio de venda, né? Pois é, pessoal. Então já vendeu uma fração por 364 milhões e ainda há aqui mais 2/3 de área para poder ser vendida, né? Então algo que pode somar perto aqui de R$ 1 bilhão, né? Muito interessante isso, né? Sabendo que ela tem muita proficiência aí nesse beneficiamento de terra, produção, desenvolvimento, tecnologia, né? E quando a gente olha aqui a apresentação deles, tem até um ponto interessante que a gente consegue ver o que vem acontecendo aqui nesses últimos meses, especialmente anualizado. Vamos pegar aqui, por exemplo, anualizado. Quando a gente pega a comparação de trimestre a trimestre, levando em conta até esse terceiro trimestre de 23 projetado, houve uma queda aqui, né? Olha, se você perceber, tanto receitas líquidas, uma queda de 18%, no EBITDA, né, também houve uma queda de 12 pontos percentuais, no lucro líquido, né, 65%, lembrando que isso daqui ele tem essas variações, por quê? Porque tem mês ou trimestre que vende uma fazenda, aí entra muito dinheiro. Depois no outro não vende, o efeito comparativo fica nessas ordens de 60, 70, 80%. Mas não significa que a empresa caiu tudo isso, tá? É só porque num determinado trimestre entra bastante dinheiro e no outro, né, ela fica basicamente empatada no 0 a 0. Então é uma empresa que depende muito aqui dos solavancos de vendas de terra e produtividade. E isso fica evidente aqui nos gráficos. Ó, se você pegar, por exemplo, o gráfico de um ano, vamos pegar o de 5, né? Observa que esses períodos aqui de solavanco são as vendas que ela faz de terra. Então, ó, vendas, vendas. Então, aqui pega venda, aqui, ó, fato relevante já tem outra venda, entende? Então, é uma empresa que ela tem uma tendência de alta, se a gente observar pelo próprio gráfico, então ela segue essa tendência de alta e esses solavancos são causados aqui pela realização dos seus investimentos na forma de vendas de terra e também das suas commodities, né? Ela é bem lastreada aí nas commodities. Então isso também é bem interessante. Quando a gente dá uma passada aqui pelos valuations da empresa, dá só uma olhada, ó. Aqui hoje a relação de PL está bem alta, tá? Então quando você vê preço-lucro 9,2 para a empresa desse setor, né, está um pouco esticado em comparação com seus pares. Mas sendo uma empresa de propriedade agrícola, tecnologia, desenvolvimento que consegue beneficiar muito a terra, não só na venda, mas também na produtividade, 32% de ágio não é alto. Coloca aí no campo dos comentários o que você acha, né? Mas 32% não é alto. Com um dividend yield de 12,52%. É muito alto aqui. Variação nos últimos 12 meses, 21%, e cotação atual, R$ 25. Eu até quero ver aqui no nosso painel inteligente quanto que está a precificação de Agro 3 em relação a dados fundamentados, né? Tanto de Joe Greenblatt quanto também de Benjamin Graham, né? Deixa eu só colocar aqui, eu vou colocar um pouco maior, para vocês poderem acompanhar. Ah, e esse painel, o link está aí na descrição e nos comentários, tá? Caso você queira acessar. Vou colocar aqui Agro 3, vamos dar uma olhada. Ó. Agro 3, com base fundamentada, tá cara, tá? Tanto para Greenblatt, pai da Magic Formula, o ROI, né, não está naquela ordem de 20%. E para a Graham também está cara, por quê? Porque há pouca margem de segurança. Preço teto 33, preço atual 25,66. Dividendos é alto, PL relativamente alto e um preço sobre valor patrimonial
até que está barato, né? Então aqui não há muita margem para investir em Agro 3, tá? O que seria interessante na Agro 3 é você pegar essas oscilações de preço aqui, né, haja visto os dividendos, né, pegar uma boa oscilação de preço e encontrar um bom momento de entrada. É uma empresa que não está na minha carteira, mas eu sempre fico de olho nela, né? Eu acho interessante o case, né? Eu tenho estudado tanto hoje a Agro 3, né? Então vou colocar aqui a Agro 3, quanto também a soja 3, né? Soja 3. Ela tem uma tecnologia única no desenvolvimento de sementes de alta performance. Até logo, logo eu vou fazer um vídeo sobre ela, né? Eu gosto muito desse modelo aqui quando há ativos quase que irreplicável, né? Ou seja, eles têm anos aplicados de tecnologia e conhecimento em função de um grãozinho de soja que tem uma produtividade acima de 90%. Logo, logo eu falo aqui sobre a soja 3 também, tá bom? Se você quiser encontrar outras oportunidades aqui no painel inteligente, é só você vir aqui no filtro, né, de Graham, pegar somente as baratas de Graham e também baratas de Greenblatt, pelo menos 73 ações, onde há um consenso de que estão baratas bem abaixo aí do preço teto. Link na descrição e também nos comentários, tá bom? Então, voltando aqui para a gente finalizar a nossa parte de valuation, uma coisa interessante que a gente pode observar são as margens de Agro 3. Ela não trabalha com pouca margem não, pessoal. Margem líquida 21%, né? Ela consegue rentabilizar quase 100% da margem bruta em margem líquida. Além disso, também tem um ROI positivo, né? Então aqui quando a gente olha o ROI é acima de 10%, 13%. E a parte de dívida, vamos pegar aqui sobre o patrimônio, metade do que é previsto, então aqui está tranquilo. E também sobre o EBITDA está quase batendo no teto de 3 vezes, mas não é uma empresa endividada. Um lucro por ação tem um bom histórico de lucro por ação, eu quero ver só o payout, né? Payout lá, 125%. Usa dinheiro em caixa, né, para poder pagar os acionistas por causa desse float aí de para eles manterem uma constância nos dividendos, muitas vezes eles têm que tirar dinheiro de caixa para poder pagar dividendos, né? Pois é. Então aqui ela realmente vem queimando um pouco de caixa. Quando a gente olha aqui, olha, nos últimos 5 anos está dando quase 10%. E como que ela pode pagar 10%, né, de caixa livre, né, ou de lucro líquido ajustado se não é todo mês ou todo trimestre que vem de fazenda? É por isso que o payout está acima de 100%, ok? Se a gente for pegar nos últimos 5 anos, pegando um valor médio aqui de dividendo, está dando quase 10% em percentuais, né? E dividendos pagos nos últimos 5 anos está dando aqui aproximadamente uns R$ 2,30, R$ 2,40. Pessoal, o que você acha de Agro 3? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau.